Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar aqui de um tema bastante importante. Todos os temas eu acabo falando isso, né? Mas esse tema da devoção, que é o tema principal de hoje, eu acabo falando meio que em todos os episódios. E hoje eu vou abordar isso especificamente, falar do significado, o que é, como que a gente faz, qual que é a importância no trabalho com Hecate na prática. E aí eu vou puxar esse gancho também para falar um pouco sobre o sacerdócio, o que significa, fala também sobre iniciação e sobre ser filho ou filha de Hecate. Então, como que é esse começo do trabalho com uma deusa como Hecate ou com outras divindades? Muitas coisas que eu falo aqui dá pra gente adaptar para outras divindades também, né? Tanto que eu também tenho um episódio que eu falo sobre como começar a trabalhar com Hecate e eu falo algumas coisas lá também. Então, o primeiro passo seria a gente conhecer essa divindade, né? Estudar sobre ela, mas também buscando fontes confiáveis, buscando a história. Porque se a gente procura só no Google de qualquer jeito, e você não conhecendo aquela deusa, aquele deus, você vai encontrar muitas informações que não são confiáveis ou que são coisas que são da gnose pessoal daquela pessoa, não tem uma fonte mesmo para aquilo. E como a gente não conhece, não tem como a gente separar esse joio do trigo logo no começo. Por isso que aí entram as fontes históricas, que aí é uma forma de você conhecer como que era antigamente, mas em primeira mão, para você entender a visão daquela divindade desde o começo do culto dela, e aí sim você entender como que as pessoas veem e cultuam hoje, aí que você consegue perceber que às vezes tem algumas confusões, algumas contradições. Isso acontece com muitas divindades, com Hecate não seria diferente. Então, para você entender isso, é importante buscar. Também vou deixar o link aqui na descrição, lá no meu site, o cavernadehecate.com. Tenho a sala de estudos e lá eu listo todas essas referências históricas, todos os textos que é interessante você conhecer, ler, para ter essa visão inicial da deusa. Então, essa é a primeira coisa, né? Vamos supor, então, que você teve esse interesse inicial por Hecate, seja por qual motivo foi. Aí você vai lá ler sobre a deusa para ver, porque às vezes a pessoa tem uma impressão de Hecate, na verdade, quando vai conhecer mesmo, percebe que não é bem o que ela imaginava. Então ela vê se realmente o trabalho com Hecate é o que ela está buscando, o que ela gostaria de desenvolver. E caso seja uma resposta positiva, aí sim a gente começa a estabelecer uma relação. E se você começa a estabelecer uma relação com um Deus, com uma deusa, o espírito, qualquer entidade que seja, sem você conhecer direito, aí você pode colocar, como fala, colocar os pés pelas mãos, algo assim. Meio que colocar a carroça na frente do cavalo. Você não sabe nem quem você está cultuando, quem você está trabalhando, e aí você pode lidar com umas consequências complicadas ali para frente, dependendo do espírito, da divindade que você está trabalhando. Por isso que primeiro a gente tem que se segurar, né? Tem aquela ansiedade de já começar, já fazer, mas primeiro você tem que entender o que está acontecendo. E esse segundo passo, o que seria? Seria esse estabelecer de uma relação com Hecate, estabelecer uma conexão pessoal, e ela se dá através dos atos devocionais. Eu já vou falar um pouco mais sobre a definição e como que eles se desenvolvem nesses atos de devoção, mas em geral, né, a gente pode incluir orações, sejam orações escritas por outras pessoas, que a gente já tem muitas, tem livros, tem sites, tem o Covenant of Hecate, um exemplo que tem vários lá, tem hinos também a Hecate, que são tanto modernos, né, escritos por devotos modernos, quanto hinos bastante antigos, por exemplo, o hino órfico, que é muito bonito e curtinho e dá para ter uma prática, que eu uso muito na minha prática, aliás. Inclui também você montar um altar, se você tiver às vezes a pessoa não pode ter uma prática tão aparente, né? Então, às vezes é algo mais disfarçado ou mais simples. Eu já falei várias vezes aqui, o altar não precisa ter estátua já de cara. Não faz nem sentido, na verdade, porque você nem sabe como que vai se desenvolver aquela conexão com aquela divindade. Então, primeiro construir a relação e depois que você vai trazendo as coisas materiais. Até uma frase que eu estava pensando quando eu pensei nesse tema é assim: é muito mais importante você fazer do que você parecer, né?
Porque o fazer é o que você faz no seu dia a dia, é a relação que você estabelece com Hecate. E, enfim, são coisas que não tem como as outras pessoas veem, não é tão visível, né? Mesmo que você conte tudo, não tem como, é de você com a deusa. E o parecer, né, o ser para as outras pessoas, aí seria você comprar um monte de coisa, montar um altar gigante, colocar em todos os lugares, colocar os títulos. Eu já vou falar essa questão de títulos mais para frente também. Isso seria o parecer, mas ele está aliado com o fazer? Porque às vezes não, às vezes é mais para mostrar do que realmente ser uma coisa que faz parte da vida da pessoa. Então aí a gente tem que se preocupar mais com o fazer mesmo, né? E aí sim vem o aparecer no segundo lugar, caso a gente queira compartilhar com a comunidade e trocar informações com outras pessoas, mas não adianta nada também ter um monte de coisa que não refletem a sua prática no dia a dia. Outras coisas também que envolvem a devoção seria que a gente usa bastante vela, então acender velas, incensos, e também incluem as oferendas, que aí é um tópico bem amplo, também tem um episódio, um vídeo que eu falo sobre isso. Também tem as celebrações, sejam mensais ou anuais. Tudo isso requer uma disciplina, uma constância. E a devoção, ela é sobre isso. É sobre essa constância. É sobre o dia a dia. Mais uma vez, é sobre fazer e não parecer para os outros. E aí a gente vai estabelecendo isso, aquela deusa ou aquele deus começa a fazer mais parte da nossa vida. É natural que quanto mais você inclui isso nas suas práticas, né? Às vezes, como eu disse, aos poucos mesmo, porque não adianta nada também a gente começar a fazer um monte de coisa e não consegue dar continuidade. Essa constância é muito mais importante do que a quantidade. E aí você vai desenvolvendo essa relação com a divindade. Então a gente pode dizer aqui que a devoção, eu descrevo ela como o alicerce da prática, e além de ser o alicerce, ela também é o pilar principal da nossa prática com Hecate. O alicerce por quê? Porque é quando você está construindo a relação com a deusa e a sua prática. E o pilar porque não é só na construção, mas é algo que se dá, não é um processo que tem um fim, e sim ele faz parte do seu caminho, né? Não vai acabar nunca. Eu também descrevo a devoção como uma atitude proativa, porque é você que busca, é você que faz. E também ela significa, ela reflete o seu amor e respeito por aquela divindade. É como que esse amor e esse respeito se manifestam em forma de atitudes. Se a gente for olhar no dicionário, eu olhei em um dicionário, em um site que era em português, eu não gostei muito, que não se encaixava tanto aqui na descrição, mas em inglês eu achei que encaixou mais e traduzir para vocês. Que seria o significado de devoção, lealdade, amor ou cuidado por alguém ou algo, e também sinônimo de cultuar. Tem uma definição também que eu achei bem interessante, que é o que eu já citei mais ou menos aqui, do John Beckett, que ele tem um blog lá no Patheus, e ele fala assim: devoção é formar e manter as relações sagradas, sejam devoção aos deuses, aos ancestrais, aos espíritos locais, todos esses espíritos, essas entidades que a gente trabalha na nossa prática. E aí entra o significado da palavra devoto, né? Que quem que é o devoto? Quando eu me digo devota de Hecate, ou outras pessoas se dizem, a gente então está dizendo de uma pessoa que admira fortemente uma pessoa em particular, ou está extremamente interessado em um assunto. Então, será essa devoção, esse significado da palavra devoto. Quando a gente fala, então, devoto de Hecate, é uma pessoa que tem essa relação com a deusa, que é uma coisa frequente, que é uma coisa contínua, que é um estabelecimento da relação com Hecate, fala diretamente nisso. E como eu disse, esse é o alicerce e o pilar de todas as práticas. Não adianta nada, por exemplo, a gente trabalhar na bruxaria catina. Eu vejo às vezes as pessoas vêm pedir: Márcia, me ensina um feitiço para tal coisa com Hecate. Aí você vai ver a pessoa nem sabe quem é Hecate, não tem uma relação com a deusa. Então, quando a gente fala da bruxaria catina e de outras formas de trabalho com Hecate, dentro da magia, da bruxaria, sempre é importante vir isso antes. Até porque se você não tem uma relação com aquela divindade, como que você vai trabalhar com ela e pedir ajuda dela numa situação, né, mais complicada, assim, que você realmente precisa fazer um feitiço, ou às vezes nem tão complicado assim, né, mas você quer pedir ajuda. Senão vira aquela questão que eu já até citei aqui dos deuses de prateleira.
como se você tivesse um monte de deuses ali na sua prateleira e falar, esse feitiço de amor, então eu vou pegar a Afrodite da prateleira. Sendo que você não, no dia a dia, você não tem uma relação com a deusa, você não tem devoção por ela, e aí fica uma coisa meio vazia, né? A gente às vezes nem conhece direito da divindade, fica aquela coisa muito limitada, tipo, Afrodite é só amor, Hécate é só sobre espírito, sobre morte, e aí a gente perde muita coisa daquela divindade. Então é importante, é interessante desenvolver dessa forma. Até porque você vai perceber que você não precisa daí ter uma divindade para cada coisa. Vou trabalhar com Ganesha para prosperidade, Afrodite para amor, Hécate, sei lá, para proteção. Não, porque se você tem uma divindade ali de devoção e você tem uma relação aprofundada com ela, aí você vai perceber que ela é muito mais só do que aquilo e ela vai te ajudar em várias áreas da sua vida quando você precisar, mas nunca pensando nessa parte, eu vou precisar de ajuda, então eu vou cultuar Hécate. E sim porque você já sente um amor e respeito pela deusa. Essa parte vem primeiro, você quer cultuar ela, independente se ela vai te ajudar na sua prática mágica ou não. Só porque você sente amor e você quer estabelecer essa relação. E aí vira uma coisa mais sincera, mais sólida, né? Que quando aí você precisa mesmo, a deusa faz questão de te ajudar, de te auxiliar nesses momentos. Então seria uma relação ali de mão dupla e não só uma coisa que a gente quer e não tem nada ali, é mais profundo. Aliás, antes de gravar esse episódio, eu estava meditando com Hecate, né? E colocando algumas questões para eu meditar com a deusa, refletir. E primeiro eu perguntei para ela qual que era o significado dessa conexão com ela. E aí me veio uma visualização, né? Uma imagem de como se eu estivesse assim numa cachoeira, não dentro da cachoeira, mas sabe quando você chega naquele laguinho, né? Antes da cachoeira e tem umas pedrinhas que é bem rasinho ainda, você coloca os pés. E eu estava assim de pé nessas pedrinhas, né, com os pés dentro da água. E essa era a conexão, sabe aquele momento quando você está num lugar de natureza que você sente, principalmente com os pés descalços, que você sente ali as pedras, você sente a água, você ouve os sons. É aquele momento que você se conecta, né, que você sente algo mais profundo, que vai muito além das palavras. Isso é a conexão. E aí, em seguida, eu perguntei para Deus o que era, então, a devoção. Porque a devoção tem a ver com conexão. E aí, eu me vi mergulhando, assim, naquele... Porque embaixo da cachoeira, normalmente, é mais fundo, né? Do que ali no rasinho das pedras. Então, eu mergulhava ali dentro. E aí, realmente, estava inteira imersa, com o meu corpo inteiro dentro da água, vendo ali as pedras, dentro da água, vendo os peixes. Então, a devoção é você realmente mergulhar e vai além da conexão. Começa com a conexão, mas realmente um mergulho na sua prática. Há uma dedicação a mais, há essa constância que eu já citei. Então, a devoção é esse passo a mais. E aí, voltando a falar um pouco essa questão de títulos, eu vejo, principalmente na internet, né? A gente, sei lá, coloca na bio do Instagram, do TikTok, sei lá onde, e a gente quer colocar, descrever a nossa prática. E se vocês olharem minha bio, vocês vão ver, né, que eu me descrevo como uma bruxa hecatina, devota de Hecate e também sacerdotisa de Hecate, que depois eu vou falar sobre o sacerdócio aqui. Mas eu queria que vocês entendessem, até, né, como eu tô fazendo essa reflexão aqui, essas coisas, esses títulos que hoje em dia eu abracei, primeiro que eu não precisaria abraçar nenhum deles, ou colocar, né, faz parte do meu trabalho público, por conta de Hecate, eu tenho que expor e fica mais fácil para as pessoas entenderem do que se trata. Mas, principalmente na prática da bruxaria, a gente não precisa rotular a nossa prática. Para mim, foi tanto assim, também com Hecate, não foi uma coisa assim, eu sou devota de Hecate, e aí eu comecei a fazer as coisas de devoção, não. Eu já estava fazendo, eu já era bruxa, né, já tinha um trabalho na bruxaria de muitos anos, e aí Hecate foi chegando aos pouquinhos e tal. Quando eu vi, eu já era uma bruxa hecatina, já praticava a bruxaria hecatina, sem ter colocado para mim, vou fazer isso, sabe? Então, eu acho muito mais interessante a gente fazer esse movimento. De primeiro, como eu disse, voltando àquela questão, primeiro fazer e depois se preocupar em parecer ou ser. E você não precisa usar título nenhum na sua prática, né? A gente só usa, né? Às vezes, dependendo, aliás, é um conselho que eu dou para quem está começando na bruxaria,
Não se limite a esses títulos. Não se descreva como bruxa hecatina, ou seja, ou bruxa natural, ou bruxa verde, enfim, ou tradicional. Eu acho que é interessante você não se descrever, sabe? Porque nos primeiros anos você vai perceber que sua prática vai mudar. A tendência é que ela mude muito. E aí, se você usa esses títulos, vai ter esse peso já para você ter que sair, sabe? Vai ser mais difícil você abandonar aquilo e sentir que é um abandono, que na verdade não é um abandono, é só que sua prática estava se construindo. Eu diria, no mínimo, nos primeiros 3 anos. E se você tem, sei lá, menos de 25 anos, as coisas ainda vão mudar mesmo assim na sua prática. Até quando a gente é mais velho e já tem muitos anos de prática na bruxaria, as coisas mudam, quanto mais quando a gente é mais novo e tá começando. Então não se limite por títulos, você não precisa usar palavra nenhuma para se descrever. E quanto a devoto, também é a mesma coisa. Não adianta você se descrever como devoto, sendo que faz, sei lá, uma semana que você começou a trabalhar com Hecate, não encaixa, sabe? É melhor você fazer a devoção, construir essa prática, depois de um tempão você vai se dar conta, vai ser uma coisa assim, olha, eu já sou devoto de Hecate, né? Em vez de colocar, espero que tenha dado para entender. É óbvio que cada pessoa faz o que quer, mas é um conselho mais para você que vai te beneficiar do que pensando nos outros, sabe? De beneficiar a sua prática. Você vai se preocupar mais realmente em fazer as coisas do que colocar nos lugares ou compartilhar alguma coisa que às vezes nem reflete tanto assim o que você realmente faz. Tem um blog muito legal que ele chama ecatianwitchcraft.tumblr.com, né? Que é um rapaz que escreve lá, tem vários posts sobre Hecate. Se eu lembrar, eu também vou colocar aqui na descrição para vocês. Ele tem um texto que ele fala o que é a bruxaria hecatina. Tá em inglês, mas eu traduzi 2 parágrafos aqui que eu achei interessante de ler para vocês entenderem como que tá aliado, como que uma coisa não é separada da outra, né? A devoção e a prática. Então ele fala assim: a bruxaria hecatina é uma prática mágica que gira em torno da deusa Hecate como rainha das bruxas. Envolve venerá-la, invocá-la e construir um relacionamento com ela. É bem parecida com a visão também que eu tenho, até com a definição que eu dou no meu livro, né, Bruxaria Hecatina. Aí ele fala assim também: uma bruxa hecatina ou bruxo hecatino é aquele que procura honrar e adorar Hecate, ser sua aluna, trabalhar sua vontade através da nossa arte, assumir o controle de nossas vidas em seu nome. Vemos nosso poder como vindo dela e nos esforçamos para aumentar esse poder e conhecimento para honrá-la ainda mais e fortalecer nosso relacionamento com Hecate, sempre buscando alcançar equilíbrio e força em seu nome. Então, se a gente for pensar, tem muitas pessoas que são apenas devotos de Hecate, mas não são bruxos. Às vezes acontece isso também. A gente começa a nossa prática na bruxaria pensando em praticar magia, praticar feitiços ou outras partes, né, da bruxaria que envolve. E aí, de repente, a pessoa começa o trabalho com os deuses e isso acaba interessando ela mais, essa parte de devoção. E, na verdade, acaba virando algo mais religioso, mais devocional, do que uma prática de magia. Então, a bruxaria hecatina, ela tem esses dois aspectos. Se a pessoa fica só na parte de trabalhar com Hecate, na parte devocional, talvez ela não esteja mais praticando bruxaria. E se ela só está praticando bruxaria sem a parte devocional, talvez ela não tenha a parte da devoção a Hecate. Por isso que eu uso os 2 termos, né? Bruxa hecatina e devota da deusa. São coisas diferentes, mas que caminham juntos. Eu até fiz uma anotação aqui refletindo sobre isso, né? Eu coloquei assim, ó. A prática da bruxaria hecatina depende da relação com Hecate. A relação com Hecate depende do empenho do praticante. Então, uma coisa puxa a outra. Esse empenho se dá através da devoção. Sem devoção, um elemento importantíssimo fica faltando, que é a relação da reciprocidade. Se torna algo como eu descrevi, dos deuses de prateleira. Não há profundidade ou comprometimento, só visando o benefício próprio. Por isso que eu acho que na bruxaria hecatina é essencial, sim, ter a devoção. Mas não necessariamente ser devoto de Hecate significa ter uma prática na bruxaria. É a mesma coisa daquela questão que o pessoal falava antigamente, falava todo wicano é bruxo, mas nem todo bruxo é wicano. E, aliás, hoje em dia, nem todo wicano também se descreve como bruxo. Então, tem todas essas coisas que a gente tem que considerar. Eu já dei alguns exemplos aqui, então, como que a gente faz essas práticas, o que é. Na verdade, é muito mais simples do que parece.
Mas assim, eu acho interessante, até vi outras pessoas recomendando, eu acho também isso, que eu até citei também anteriormente, sobre ter uma simplicidade, mas que seja uma coisa constante e frequente, porque é assim que você vai construir uma relação. Só para você pensar numa relação também de amizade com alguém. Vamos supor que você vê a pessoa um dia por ano e aí vocês fazem 1 milhão de coisas juntos e ficam o dia inteiro. Vai ser interessante esse dia, vai ser legal, vai ter uma conexão entre vocês? Vai. Mas aí vamos supor que você não fala mais com a pessoa durante o resto do ano. Como que fica essa conexão com essa pessoa? Fica ali, né, assim, fraca, né, se a gente for pensar no todo. E mais diferentemente, se você vê a pessoa, um dia você foi almoçar com ela, aí dali um mês vocês tomaram café da manhã junto, aí dali outro mês vocês tiveram uma conversa muito interessante, enfim, você vai criando pequenos momentos e vai virando algo do dia a dia, aquela pessoa realmente é sua amiga, ela faz parte da sua vida. Então é assim que eu vejo também. E aí, então, por conta da devoção, é melhor você fazer poucas práticas mais bem feito, né? 1 ou 2 práticas que você queira incluir já são suficientes do que você fazer um monte de coisa, mas de forma meio desordenada e não sabe o que está fazendo direito. Então, aí vai da sua preferência, não tem um jeito certo de fazer, mas basicamente incluir, como eu disse, criar um altar, fazer orações, sejam orações que você escreve ou de coração ali do momento, meditar com a Deus. Até no episódio anterior eu falei sobre a meditação de uma forma mais rígida mesmo, mas seria também meditar no sentido de sentar ali com a deusa, sentir, né, pedir o que a deusa tem de mensagem para você, porque às vezes a gente se preocupa também de falar muito, mas não ouve. Então, silenciar e ouvir. Levar em consideração as celebrações de Hecate, tanto que hoje é o Deipno, né? Então, por isso que eu tô até postando o podcast. Também, esse podcast é um ato devocional a Hecate também, que eu ofereço à deusa. Lá no Instagram eu coloquei um calendário do ano inteiro que vocês podem ver todas as celebrações de Hecate. Também tem a questão das oferendas. Os estudos também sobre a deusa são atos devocionais. O que você descreve como ato devocional realmente depende do que você sente que seja. Por isso que é algo mais simples do que realmente parece. É estar presente ali com a deusa, se preocupar em desenvolver essa relação. E até voltando um pouco ao que eu disse sobre quando se considerar devoto de Hecate, eu tô olhando as minhas anotações e eu tinha pensado um exemplo aqui para dar para vocês para ficar mais claro. Por exemplo, se você se pergunta como eu me torno professor ou professora de yoga? E aí, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Tá, mas você já praticou yoga? Aí a pessoa fala, não, nunca pratiquei, não sei nem o que é direito. Então, como que você já quer se tornar professor de yoga se você nem sabe o que é yoga? Então, como que a gente faz? Você primeiro vai lá, começa, né? Pesquisa mais para ver o que é, dá uma olhada, conversa às vezes com algum outro professor, pesquisa, lê alguma coisa. E aí você vai para a prática, vai lá, começa, faz uma aula. Normalmente essas escolas assim até tem uma aula que você pode fazer lá como uma amostra grátis para você ver se é aquilo mesmo para você, né? Então você foi, fez, gostei, vou continuar. Então aí você começa aí vem sim a prática, essa dedicação. Então você vai lá, sei lá, 2 vezes por semana ou todo dia. E aí depois de um momento, né, você vai construindo, vai ficando algo mais sólido, mais frequente. Aí sim você se torna um praticante de yoga. Concorda comigo que se você foi lá o primeiro dia, você já colocar, sou praticante de yoga, mas você foi uma vez e nunca mais foi. Então é melhor, né, você já estar indo já há um tempo, aí você fala, eu sou praticante de yoga. Aí depois que você vai pensar se aquele caminho, depois de um tempo praticando, se realmente é o caminho para você se tornar professor ou professora, que era a sua pergunta inicial, sendo que você nem sabia o que era aquilo, né? Então você não pode, e daí a gente pensa nessa questão do professor, e aí daqui a pouco a gente vai entrar na questão do sacerdócio também, como que você quer se tornar professor, né, de algo que você não conhece. Então eu até coloquei aqui, você não pode ensinar algo que você não vivencia, que você nem sabe o que é. A mesma coisa são com esses títulos que a gente chama de títulos sagrados. Tem uma frase da Florence Nightingale, que para quem não conhece, ela foi a primeira enfermeira, a gente considera a primeira enfermeira, a primeira pessoa que estabeleceu a enfermagem como profissão. Lógico que
é o cuidar, né? A enfermagem é a arte de cuidar. Isso já existia antes da enfermagem se tornar oficialmente uma profissão. Então, foi a Florence que definiu isso, essa estrutura inicial da profissão em si. E ela tem várias frases interessantes e uma delas é assim, ó. Eu acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações e ações que tragam resultados. Então, eu acho muito interessante e se aplica aqui, né? A gente realmente se preocupar em agir e não em dizer. E agora, então, eu vou ter um gancho para falar para vocês sobre o sacerdócio. Como eu disse, eu já tenho um episódio, uma live que eu fiz com o Cedric, que vocês podem ver melhor. Que lá eu falo a definição de sacerdócio e tudo. Mas eu percebo, ultimamente também, muitas pessoas têm me perguntando como que eu me torno sacerdotisa, sacerdote de Hecate. Aí, algumas pessoas até perguntei, né? Pode ser que uma de vocês que esteja ouvindo foi isso que aconteceu. Aí eu pergunto para a pessoa, o que significa sacerdócio para você? Porque eu recebo de cada pessoa uma resposta diferente. O que eu tô pensando não é o que a pessoa que tá me perguntando tá pensando. Então, se eu responder alguma coisa, não vai ser a resposta do que ela procurava. Então, na definição que eu uso, na verdade, quando a pessoa descreve o que ela realmente quer dizer, para mim ela está descrevendo devoção. Então, como eu me torno um devoto ou devota de Hecate. Para mim é isso que ela está perguntando, e não sacerdócio. Porque quando a gente pensa em sacerdócio e devoção, a devoção vem primeiro, porque ela fala da sua relação pessoal com a divindade, né? Seria algo mais interno, de você com a divindade, a relação que você estabelece. Já o sacerdócio, ele é um papel exercido num contexto mais externo, num contexto de uma comunidade. Então, para mim, quando eu falo de sacerdócio aqui, vocês sabem que eu estou falando disso. O sacerdócio é um papel de uma pessoa exercida dentro de uma comunidade. Se ele é exercido só na relação pessoal dessa pessoa com a deusa, então aí eu não chamo isso de sacerdócio, sim de devoção, de devoto. Não necessariamente é uma hierarquia, porque no paganismo a gente não tem essa estrutura hierárquica, né, da forma que as coisas são organizadas. Você não precisa de uma pessoa para te conectar com Hecate, por exemplo. Na verdade, é mais num papel de auxiliar. Eu acho que eu anotei aqui, deixa eu até procurar o que eu tinha colocado aqui. Aqui, ó. Até uma definição que tem um livro também que eu vou colocar nas referências para vocês, que ela fala sobre o sacerdócio no paganismo. Então, ela fala assim, ó. O sacerdócio é um dever sagrado de cuidar da sua comunidade. Uma das funções do sacerdócio é promover espaços seguros e acessíveis tanto para buscadores como para a comunidade estabelecida. E aí ela questiona, né, que eu até falei isso aqui antes, que ela fala, mas qual que é o tempo certo para a pessoa usar esse título, já que a gente não tem uma forma padrão, né? Por exemplo, no catolicismo, para ser padre, você tem que passar por todo um treinamento. No paganismo, não necessariamente. Tem pessoas que passam e, às vezes, é até bem aceito, mais bem visto, se a pessoa passa dentro de uma tradição, de um coven, passa anos ali. Aí, cada tradição tem uma forma para a pessoa se tornar sacerdote e sacerdotisa, mas dentro do paganismo não necessariamente acontece dessa forma. É óbvio que se a pessoa, por exemplo, algumas funções de sacerdócio seria poder promover um casamento, batismos, esses tipos de coisas mais legais. Aí sim tem que ser reconhecido, né? Não sei se é o governo, como que funciona essa parte, mas aí sim tem outra forma de ser visto isso. Mas eu tô dizendo mais no dia a dia mesmo, dentro das comunidades pagãs ou de alguma divindade, que a gente tá falando aqui de Hecate, mas isso realmente vale para todas as divindades. E aí a autora desse livro, né, ela fala assim, eu acho melhor esperar que o título, como um título de sacerdote e sacerdotisa, seja conferido a você pelas próprias pessoas que você trabalha ou pela comunidade que você serve. Não fico muito ansioso para assumir esses títulos. Eles devem ressoar intensamente e são um grande compromisso. É por isso que a ação vem antes da palavra, nesse caso, né? Então, é importante, primeiramente, estabelecer a sua relação pessoal com a divindade, que além de ser estabelecida, ela deve ser mantida, né? Sendo a comunicação com aquela divindade tem um papel principal ali, porque o sacerdócio, ele é um serviço que você presta para aquela divindade e para aquela comunidade. Então, se você não tem uma relação com a divindade, como que você vai
não estabelece uma comunicação, como que você vai saber o que precisa ser feito e, né, é estabelecido? Ou se você não tem prática, como que você vai aconselhar outra pessoa na mesma situação se você nunca passou por aquilo? Então, por isso que mais uma vez, o título é o de menos, né? O título é uma consequência. Se a gente for pensar também no sacerdócio no paganismo, como que era antigamente? Até quando a gente lê artigos científicos, quando eles falam de sacerdote, sacerdotisa, o que eles estão falando? De pessoas que serviam nos templos, quando a gente tinha os templos. Eles, né, promoviam rituais ou promoviam oráculos, tem várias coisas que podem entrar ali dentro do sacerdócio. Mas o padrão é esse servir a comunidade. E aí, quando a gente pensa em hoje, que a gente não tem mais os templos, a estrutura que tinha antigamente, na verdade essa essência continua, porém ela é adaptada para os dias de hoje. Qual que é essa essência? De auxiliar a conexão da pessoa com os seus deuses, né? Seja através do aprendizado, então ensinando que até o que eu tento passar aqui para vocês com o podcast, com o site, com os livros, seria trazer te dar as ferramentas para você construir a sua relação. Então você não precisa de mim necessariamente, mas eu tô tentando te auxiliar e trazer esse material, né? Por isso que eu falo que não é uma situação hierárquica, e sim mais de troca. O sacerdote e a sacerdotisa também promove rituais, também promove orientação, fornece um espaço físico ou às vezes não físico para as práticas, porque hoje em dia a gente tem a internet, tem estruturas maiores até, por exemplo, Covenant of Hecate, que é tão grande que tem devotos de Hecate do mundo inteiro. Ele tem também espaços físicos, mas se a gente for pensar, a maioria das pessoas, cada um está em um país, né? Tem gente do mundo todo. Então, na verdade, é um espaço não físico, mas de qualquer jeito é um espaço que aquelas pessoas ali criaram para facilitar, né? Também dentro do Covenant não tem essa hierarquia. E sim, só que títulos que refletem o seu papel ali dentro, as coisas que você faz nessa troca. Então é isso, espero que tenha ficado claro nessa questão do sacerdócio. Agora eu quero também abordar, aproveitando que eu falei para vocês que eu ia falar no começo, sobre o termo se dizer assim, filho ou filha de Hecate. Eu não tenho nada contra quem usa, mas eu vou explicar para vocês por que eu não adoto, pelo menos eu não adoto com frequência ou publicamente esse título. Se a gente for pensar aqui na questão que a gente conversou anteriormente sobre a devoção, sobre ser devoto, eu acho a palavra devoto, devota, muito mais clara para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Mesmo quando a devoção, para cada pessoa é de um jeito, ainda assim tem essa questão da unificação, que fala sobre a relação com Hecate. Já quando a gente se descreve filho ou filha, não necessariamente a pessoa está falando sobre essa relação de devoção. Porque se a gente for pensar, quando você fala a palavra filho ou filha, para cada pessoa vai despertar algo diferente, né? De acordo com as vivências que a pessoa teve, com a relação mesmo que ela tem com a mãe dela, com o pai dela, ou com a relação que ela sentiu falta, então ela busca em Hecate essa figura da mãe. Então eu acho bem mais complicado a gente usar esse termo para descrever para outra pessoa, e entre o que ela entende, o que você faz e o que realmente acontece, há um abismo ali, sabe? Por isso que eu não uso. E para mim, tá? Pessoalmente, por isso que eu disse, eu não tenho nada contra, é uma percepção minha. Para mim, quando a pessoa usa esse termo, passa uma ideia, às vezes, de passividade, que seria assim, se você sendo filho de Hecate, a Hecate é sua mãe, então, o que uma mãe faz para um filho, né, quando a gente pensa uma criança, principalmente, é uma relação que vem da mãe para o filho, então é como se você fosse cuidado. O que está tudo bem realmente é o que acontece, mas não descreve necessariamente da relação do filho para a mãe. Entende? Então, para mim, passa uma impressão de passividade. Não indica necessariamente uma relação próxima ou também constante. Tem pais e filhos, né, que nem se veem, nem se falam. Então, para mim, não descreve muito isso, fica muito vago. E a gente tá falando questão, né, se você é filho de alguém, pronto. Não tem o que você fazer, né? Na questão biológica. Todos nós temos os pais, né? Pelo menos uma mãe, no caso, por exemplo, de uma inseminação artificial, mas mesmo assim precisou de um espermatozoide de um óvulo. Se a gente passar na parte simples, biológica.
né? É muito mais complicado que isso, mas aqui eu tô falando da parte biológica. Se você é filho de alguém, não tem como mudar. Você pode considerar outra pessoa, sua mãe, seu pai, ou seja, que figura importante que é na sua vida. Mas se a gente fala da parte biológica e da ligação com as divindades, eu acho que não descreve, porque, como eu disse, principalmente no começo da prática, se você começa a estabelecer uma relação com aquela divindade, você coloca assim, pronto, sou filha de Hecate. Entende que você fechou ali aquilo, pode ser que seja mesmo, né, para você seja uma relação que vai se estabelecer durante a vida inteira, mas pode ser que não. Então você se fixa ali naquele momento, naquele título, e aquilo limita a sua prática. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, que às vezes limita usar, se definir como bruxa de qualquer tipo, né? E é interessante que são justamente as pessoas que estão começando, a primeira coisa que a pessoa, se ela vê sobre essa questão de Deus Pai, Deus Mãe, Deusa Mãe, ela quer descobrir quem é, né? Ai, mas quem que é então a minha Deusa Mãe, meu Deus Pai? E aí, para quem acabou de chegar, eu entendo que seja realmente confuso. E aí a pessoa já acha que necessariamente todo mundo tem uma deusa mãe, um deus pai que é obrigatório, ou que só você não descobriu ainda, ou que todas as pessoas que estão na bruxaria trabalham com deuses e deusas, o que não é verdade, ou que trabalha que tem uma deusa e um deus, o que também não é verdade. Eu falei bastante isso no vídeo sobre características de filhos e filhas de Hecate, então eu não vou me alongar muito nessas questões aqui, só para vocês entenderem o porquê que eu acho que devoto, devota, é uma palavra que descreve muito mais do que filho ou filha. Não tô dizendo que você não pode usar e que para você não expressa. Eu sei que tem uma ligação bem forte, principalmente quando eu tô me conectando com Hecate, ela me chama de filha, apesar de eu não usar essa palavra. Então, é só isso, pela questão de que a gente está se comunicando, né? As pessoas estão se comunicando e eu acho que essa comunicação tem que ser clara. Mas não que, por exemplo, eu não me considere filha de Hecate no meu íntimo, entende? É só essa questão mesmo. Então, só pra gente concluir aqui esse episódio, que eu já falei, né? Mas então vamos resumir. Não se preocupe com títulos, não se preocupe com iniciações, mas sim se preocupe com as suas ações, né? O título, ele vem com o tempo. Então, essa ansiedade da gente querer, para mim, a ansiedade da pessoa querer ser algo, querer ter um título, é um sinal de que ela não está preparada para aquele título, tá? Então, se você tem essa dúvida, se você tá muito assim, eu quero, então talvez seja a hora de esperar. Essa maturidade vem com o tempo. E também tão pouco se preocupe com o título que outras pessoas estão usando. Eu sei que é difícil, às vezes na internet a gente fica, né? Mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. Gente, vamos cuidar do nosso, vamos focar no que é realmente importante, porque isso, se a gente for pensar na imensidão do mundo, daqui a um ano, muitas coisas, a maioria das coisas não vai fazer importância nenhuma. Então pensa, daqui um mês, ou daqui a um ano, ou daqui 10 anos, isso vai ser importante para você? Provavelmente não. Então se preocupa com você, né? A gente vai se preocupar em trabalhar nossas feridas. Eu sei que muitas coisas que eu falei aqui pode ser que dá uma cutucada, né, nas pessoas, que eu disse, é tudo minha opinião, você não tem que concordar com nada, são reflexões. E eu sei que essas coisas mexem com a gente, né, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, com a nossa raiva. Então saiba que não é sobre, eu não tô falando sobre você, não tô pegando no pé de ninguém, não tô falando sobre ninguém específico. Sim, são questões para refletir e aí você define o que é certo ou errado para você, né, o que faz parte da sua prática ou não. Então faça o seu, cuida da sua relação com Hecate, que com certeza acho que todo mundo vai concordar que é o mais importante para você, né? A gente se desenvolver a nossa relação com a deusa. E aí isso que importa, coloca suas energias no que é verdadeiramente importante para você. Essa mensagem final que eu queria passar aqui. Espero que vocês tenham um bom day. Não se ficou alguma dúvida ou se eu esqueci de colocar algum material que eu falei que ia colocar aqui na descrição, mandem aqui nos comentários. E bom restinho de semana por aí. Que Hecate sempre te guie, te proteja e abençoe.